Pessoal, vou gravar aqui então uma explicação sobre a atividade percurso 1. Alguns colegas estavam com dúvida em relação a esses exercícios aqui, que seria principalmente esse aqui, o método de análise de produtos. No caso, o primeiro deles é o briefing. O briefing é esse documento que vocês vão utilizar como uma forma de saber do que se trata a empresa que você vai trabalhar, né? Então, aqui tem algumas informações que serão úteis sobre essa empresa, do que se trata, qual é o segmento, mercado, público-alvo e tantos outros dados que vão fazer parte da identidade visual, que vão corresponder ao que a marca, ao que o desenho do símbolo, do logotipo, o uso das cores vai significar. Então, esse é um documento que vai dar um norte do que você vai fazer, de algumas ideias que você vai colocar no papel. Então, você vai responder. Esse aqui é um exemplo de briefing que eu já respondi. Então, só seguir o modelo, mas de acordo com o que você vai selecionar do local que você vai selecionar, da empresa que você vai selecionar, do segmento, tá? Podendo ser também como eu falei no início da aula, da primeira aula, pode ser também uma empresa fictícia, tá? Bom, aí esse segundo material aqui, a análise de concorrentes, vai estar relacionado, é só um minutinho, vai estar relacionado com, deixa eu abrir aqui, vai estar relacionado com a análise de marcas semelhantes, similares. Por exemplo, no meu caso, eu selecionei um grupo de artesãos indígenas que não possuíam uma marca, que vendem artesanato. Então, eu selecionei algumas marcas com esse foco. Só que eu não achei aqui na análise diacrônica lojas de artesanato indígena que tivesse já uma consolidação já no mercado. Então, que já tivesse uma marca anterior para fazer o comparativo da marca atual. Aí o que eu achei foi essa marca aqui de um restaurante e essa marca ela tem esse contexto indígena. Tem uns grafismos indígenas, então foi a marca que eu encontrei de um restaurante amazonense. E essas outras duas marcas aqui, elas estão nesse contexto de artesanato, mas é um artesanato indiano. Essas outras duas aqui. Então, a diacronia, você vai fazer análise de, do tempo em relação à marca, né? O que foi feito antes e o que é atual, a marca atual. Então, é uma análise de tempo da evolução da marca, que os desenhos eles vão modificando a partir das noções de tempo. A análise sincrônica vai estar relacionada com as marcas atuantes no mercado, atualmente, são as marcas atuais. No caso aqui, eu só tenho marcas de lojas de artesanato que estão em vigor atualmente. A análise estrutural, você vai selecionar 3 marcas similares, né, concorrentes a que você vai trabalhar, no meu caso, lojas de artesanato indígena, e você vai extrair o símbolo do logotipo, o padrão cromático e o padrão tipográfico. Os fatores projetuais, você vai selecionar apenas 3 marcas concorrentes e, na sua opinião, você vai, a partir dos conceitos, você que vai definir quem é alta ordem, média ordem e baixa ordem em relação aos conceitos dos fatores projetuais. Aí eu tenho alguns conceitos, né, que é o antropológico, o fator projetual ergonômico,
filosófico, geométrico e psicológico. Esse aqui são os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, né? Então eu vou ter aqui na aula 1, esses fatores projetuais. Olha, aqui eu já coloquei várias marcas diferentes, mas no caso de vocês, selecionem apenas 3 marcas para vocês estarem atribuindo essas ordens, alta, média e baixa. O antropológico, esse primeiro fator, ele vai estar relacionado se o logotipo ele vai transmitir a ideia que é o objetivo da empresa, por exemplo, loja de artesanato indígena. Esse logotipo ele transmite esse conceito, essa ideia de que é uma loja de artesanato. Esse outro aqui transmite e esse outro aqui ele vai transmitir. Aí você vai atribuir esse aqui, na minha opinião, transmite. Esse aqui mais ou menos, esse aqui nem tanto. Da mesma forma, vocês vão fazer com os demais fatores projetuais. O ergonômico, por exemplo, há um conforto visual no caso, né, dos desenhos. Na minha opinião, esse aqui é mais confortável do que esse e muito mais do que esse. O fator projetual filosófico, estética e ética, estética industrial, por exemplo. Desses 3 aqui, ou ética também, desses 3 aqui, qual desses 3 que eu selecionei, ele tá mais específico, tá mais voltado para o objetivo dessa empresa? Ou tá menos ambíguo? Então, qual desses 3 aí, na minha opinião, foi... Esse é o primeiro, de alta ordem, média ordem e baixa ordem. Geométrico, relação da geometria, o desenho, a coerência. Qual desses 3 está mais coerente, está menos carregado, mais harmônico? Na minha opinião, esse está mais harmônico, esse mais ou menos, e esse aqui está muito carregado. Relacionado com o fator psicológico, em relação à criatividade e percepção. Na minha opinião, esse aqui está muito mais representativo para o objetivo da empresa, esse aqui nem tanto e esse aqui mais ou menos. E aí aqui eu venho com o terceiro exercício, que é a construção do mood board. O mood board é um painel de imagens que vão te possibilitar referências visuais em relação ao que você selecionou, a empresa que você escolheu, para que você possa ter ideias para fazer o símbolo e o logotipo. Aí o meu mood board ele ficou dessa forma aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não coloquei lá, né? Mood board. Cadê meu mood board? Não coloquei lá para vocês, mas eu posso colocar agora aqui mood board. Ó, eu usei as imagens, coloquei aqui a minha paleta de cores. As cores eu selecionei conforme as imagens dos cocares, que eu achei muito interessante, e a pintura corporal também, que foi um dos elementos que me muito contribuiu para que eu pudesse fazer outros desenhos. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo tá suficiente, né? Se tiver mais alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato.